Bom, a Andressa Rodrigues está perguntando como sair da crise. Bom, o Brasil hoje está proibido de crescer por 3 graves interdições. Cada uma delas pede um conjunto de providências. A primeira, não estou dizendo em ordem de importância, apenas em ordem de apresentação, é que as empresas privadas estão com seus balanços completamente colapsados, não tem capacidade de investir, porque para crescer é preciso investir, é preciso acreditar, é preciso ampliar as fábricas, ampliar a roça, ampliar o comércio, ampliar os serviços, e para isso há uma necessidade de um investimento. Como o Brasil pratica uma taxa de juros absurda, o balanço das empresas hoje praticamente não tem geração de caixa suficiente para o investimento. Já eu digo o que é que nós estamos pensando em relação a essa primeira causa. A segunda causa é mais profunda, mais grave, e exige também uma alternativa, um conjunto de providências, o passivo do Brasil com o estrangeiro. Termina o ano, tudo que a gente não produz aqui, a gente tem que pagar uma conta em dólar. E tudo que a gente compra do estrangeiro, por exemplo, os nossos aparelhos celulares, ainda que possam ser montados aqui, praticamente 100% deles vêm importados. O valor de um carro que a gente anda, ou que a gente vê na rua estacionado, é 80% importado também. De maneira que no fim do ano, a conta do Brasil a pagar em dólar está apresentando, cada dia que passa, um volume maior. E nós não estamos tendo condição de gerar os dólares suficientes. Então você chama isso de passivo externo, ou seja, o Brasil tem um desequilíbrio grave nas suas contas com o estrangeiro, e isso também nos impede de crescer. E aí tem um conjunto de providências que já eu vou tentar explicar, porque é uma coisa bastante complexa, embora dê para a gente explicar perfeitamente. E a terceira razão vem do setor público. O Brasil hoje vive a maior crise de finanças públicas da sua história. E não é por excesso de despesa, como essa gente que está no poder está falando. Eles pegam malversações, a notícia infame, né, da corrupção, e atribuem, e o povo tende a acreditar de boa fé, que o problema do desequilíbrio das contas públicas no Brasil é, vamos dizer, o desperdício ou as distorções. Isso tudo tem que ser corrigido, mas a razão do desequilíbrio das contas do Brasil basicamente não é essa. Isso contribui para desmoralizar tudo, para tirar da gente o sentido de sacrifício, mas basicamente uma despesa fora de todas as outras é a que está exagerada, é a despesa com juro para a dívida, e a receita que o governo arrecada por causa do desemprego, por causa da queda na economia, por causa da queda nas vendas no comércio, por causa da queda na produção da indústria, por causa, enfim, desse monte de consequências trágicas da recessão econômica, a receita que o governo arrecada está caindo pesadamente. E hoje você tem que o que resta para investir é o menor volume da história do Brasil. Se a gente juntar o governo federal com os estados e os municípios, não dá um investimento um pouco maior, dá um investimento um pouco maior do que 1,5% do PIB. Só para você ter uma ideia, o PIB, né, que você sabe, é o conjunto das riquezas do país, nós estamos no setor público investindo 1,5%, 1,6% do PIB. E aqui também é um conjunto de coisas para fazer. Enfim, na área do balanço das empresas, nós precisamos de dois movimentos. Um grande movimento de saneamento de um preço relativo vital para a economia é derrubar a taxa de juros. Não há nenhuma razão hoje, acredito no que eu estou lhe dizendo, para que a taxa de juros esteja na mais alto valor do mundo. O Brasil tem uma recessão econômica, uma depressão econômica, e como a inflação projetada para os próximos 12 meses não chega a 4%, uma taxa de juros de 13% é disparado uma taxa de juros completamente errada. Nós vamos assistir o governo correndo para corrigir isso, mas é uma corrida ainda muito lenta em relação ao que precisa ser feito. Ou seja, a taxa de juros tem que vir para um patamar que seja abaixo do lucro médio das empresas. Por quê? Porque se ela é acima do lucro médio das empresas, ninguém produz. Porque se eu preciso de dinheiro para produzir, eu não vou tomar dinheiro emprestado no banco e botar no negócio que me dá um lucro menor do que eu vou ter que pagar para o banco. E também, se eu tiver dinheiro, eu não vou botar numa coisa que me dá trabalho, que me dá risco, podendo botar no banco e ganhar na moleza sem dar um dia de serviço a ninguém, que é o que está realmente acontecendo hoje com a esmagadora maioria dos capitais do nosso país. E há também como você fazer parte das reservas cambiais do Brasil. Nós temos hoje 380 e poucos bilhões de dólares, hospedados no estrangeiro, remunerado a juro muito baixo. Nós temos condição de botar isso no fundo soberano e fazer um grande programa de consolidação dos passivos das empresas, mediante a condição de que elas voltem a investir, voltem a apresentar planos de investimento e de gerar empregos e melhorar a participação dos trabalhadores nos seus resultados.
Isso é um exemplo prático daquele primeiro grande problema. O segundo grande problema é substituir aqueles grandes itens que o Brasil hoje está gastando dólar que não produz, por coisas que a gente produz em real. Por exemplo, 25 bilhões de dólares do buraco da conta do Brasil com o estrangeiro, eu sou ponto de vista de produto industrializado, vem do setor de petróleo e gás. Não há nenhuma razão, e isso é parte importante do que eu penso para resolver os problemas do Brasil, para a gente não verticalizar a produção aqui. Nós somos já um dos maiores produtores de petróleo do mundo e estamos vendendo petróleo barato, agora até melhorou um pouco, e comprando com dólar que a gente não produz, os derivados de petróleo. Então a ideia é verticalizar 100% do refino e toda a economia de petróleo e gás no Brasil. Outros setores importantes são 40% dos custos do agronegócio, são todos importados. Não há praticamente nada dos insumos da agricultura mais pujante do mundo que não temos que importar. Outro é o complexo industrial da saúde. Só o governo federal está comprando do estrangeiro mais de 15 bilhões de dólares, né, de remédio, de prótese, de materiais, de reagentes, de cama de hospital, prótese, essas coisas, enfim. Não há nenhuma razão para a gente não germinar uma política industrial de comércio exterior e que o Brasil economize esse dinheiro que vai para o estrangeiro e gere empregos na produção dessas coisas aqui no Brasil. E o outro complexo industrial da defesa. Nós já gastamos uma fortuna, né, com os equipamentos, as munições, o aparato eletrônico das nossas Forças Armadas, e isso praticamente está vindo tudo de fora. Os mísseis, os aviões, enfim, os equipamentos embarcados da eletrônica dos navios. Isso tudo, a ideia é formular uma estratégia nacional de defesa que também verticalize para produzir no Brasil tudo quanto seja possível essas coisas. Estou dando exemplos porque, enfim, isso é um assunto que a gente tem que ter muito tempo para discutir. E a terceira razão, né, que é essa das contas do governo, nós precisamos arrumar a casa. Né, catar cada despesa que não seja essencial e cortar, preservar e incrementar o gasto naquilo que importa mais para a população, a saber, saúde, segurança, educação, são os grandes gargalos do nosso país, mas é preciso consertar o modelo tributário, especialmente tributando mais aqueles que podem pagar mais. Hoje não é justo o que tem acontecido no Brasil. A classe média, por exemplo, paga dobrado para viver, porque paga imposto de renda na fonte, não tem como evadir, e paga plano de saúde, porque não acredita na saúde pública, paga mensalidade escolar para os filhos, porque não acredita na rede pública de educação, crescentemente está se onerando com segurança privada, porque também está com medo e não acredita na estrutura pública de segurança pública, enfim. E é preciso, então, que o sistema tributário passe a cobrar, por exemplo, um tributo sobre heranças e doações mais progressivo, um tributo mais pesado sobre lucros e dividendos, que nós e a Lituânia, dois países só da OCDE que não cobram impostos sobre lucros e dividendos. E desonerar a produção, que é para estimular o investimento e a geração de emprego e renda. De novo, estou dando só exemplos do que a gente pode e deve fazer como premissa, né, de retomar o crescimento e gerar os empregos e os salários que dão conforto e confiança no futuro para o nosso povo.